Gênesis 26, versículo 1 a seguir. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você tem uma Bíblia perto de você aí? Então pega para a gente ler. Gênesis 26, versículo 1 diz assim: havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente eu darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Vamos falar com Deus. Vamos fechar os olhos. Você pode? Se você pode, ore comigo, amém? Senhor, fala conosco, Senhor, nesta noite. Nós que estamos aqui realizando este culto presencialmente, e também fale com essa pessoa que assiste, essa pessoa que agora está assistindo em casa, trabalhando, talvez no transporte público, onde estiver alguém me ouvindo agora, assistindo, receba a bênção de Deus. Fale conosco, Senhor. Usa-me, Pai, nesta noite, no que eu te peço em nome de Jesus, amém. Bom, queridos, essa palavra que eu vou ministrar hoje para vocês, deixa eu abrir aqui. Bom, essa palavra que eu vou ministrar para vocês hoje, eu falei um pouco dela ontem. Para quem não pôde me acompanhar ontem na transmissão, eu vou falar um pouquinho dela hoje, um pouco mais dela hoje. A nação de Israel, ela possui 3 que são chamados patriarcas. Ela nasce em Abraão, tem a sua sequência em Isaque e depois em Jacó. Jacó teve o seu nome trocado para Israel. Ler Gênesis é ler a história do patriarcado judeu. Gênesis é isso que nós encontraremos. Tem o relato da criação? Tem. Tem o relato da queda do homem? Tem. Tem o relato da destruição de Sodoma e Gomorra? Tem. E tem depois o chamado de Abraão, e a peregrinação da família abrâmica, a família de Abraão, para a terra do Egito. Então nós temos 3 personagens fundamentais aqui para falar do patriarcado. Nós temos Abraão, que é a principal, é o chamado por Deus para uma grande promessa da nação, ser uma nação, ter uma terra. Depois nós temos a história de Isaque, que é a menor das histórias dos patriarcas, é a mais curtinha. E depois a história de Jacó, Israel, e os seus 12 filhos, dando nome às 12 tribos de Israel. Tá certo? A história de Isaque, ela vem do meio. Isaque está no meio de Abraão, ele é filho de Abraão, ele é pai de Jacó. Então ele está no meio. E a história dele, apesar de ser curta, ela é fundamental. E tem tudo a ver com a nossa realidade. Isaque, ele era filho de Abraão. E ele aprende com seu pai tudo o que ele poderia imaginar ou saber acerca de Deus, porque o seu pai, Abraão, foi um homem que andou com Deus, foi um homem de Deus. Então, Isaque ouve o pai dele dizendo: filho, Deus é a provisão, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Filho, Deus é o Deus de promessas, Deus é o Deus que me fez caminhar. Deus, ele vai contando para o seu filho todas as suas experiências. Isaque, ele cresce ouvindo o seu pai, o pai contando histórias.
E ele se apega com Deus também. Mas se apegar com Deus, ou construir uma vida com Deus, baseando-se em testemunhos de terceiros, não é o suficiente. Não adianta o meu pai e a minha mãe serem de Deus e eu não ser. Não adianta eu ser de Deus e o Rafa e a Maria Clara, que são os meus filhos, não buscarem a Deus. Então não adianta, não existe uma transmissão nesse sentido, não existe. As minhas experiências com Deus, já diz aí, são minhas. Se eu contar para vocês, vocês serão edificados, abençoados, como também se vocês me contarem de vocês, eu serei edificado, eu serei abençoado. Mas elas são minhas experiências, as suas são as de vocês. Isaac ouvia o pai contando, mas Isaac não tinha uma experiência com Deus. E foi aí que aconteceu Gênesis 26. Nesse momento aqui de Gênesis 26, Abraão já tinha morrido. E agora Isaac é sua mulher, Rebeca. Agora Isaac é sua família, seus filhos. E aí, pastor? E aí, queridos? E aí? Que o versículo 26, o versículo 1 diz assim: houve uma fome na terra. Pior, maior, bem maior do que aconteceu na época de Abraão. Seria mais ou menos, se eu for trazer para agora essa palavra, eu dizer o seguinte: houve uma crise na terra, pior do que a crise passada. A terra já enfrentou epidemias, pastor, várias outras. H1N1, gripe espanhola, várias outras. E essa de hoje, ela é pior de todas. Ela é tão pior quanto as outras. A de hoje, ela abala o sistema econômico, ela superlota os hospitais. Então a pessoa, ela tem vários graus. É terrível essa Covid-19. A crise, ela é grande. A fome, a crise de Isaac foi pior do que na época do seu pai. Pior. E sabe o que ele começou a pensar? E aqui eu começo a pregar para você prestar muita atenção. Sabe o que ele começa a pensar? Que a melhor alternativa era ele descer para o Egito. Na época da crise, no momento da crise, nem sempre a alternativa mais fácil será de Deus para a tua vida. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Tem um casal, tem um casamento passando por crise. Tem qualquer crise que está acontecendo no casal. O que é mais fácil? Responda, o que é mais fácil? Mais fácil é separar, pastor. Mais fácil é ir para cada. Nem sempre o mais fácil é o que Deus quer para nós. Entendeu? Vou dar outro exemplo. Você está passando por um problema lá no teu emprego, na tua empresa onde você trabalha. Você está sendo perseguido lá. O que é mais fácil? Mais fácil talvez seja você pegar as suas coisas e ir embora. Mas essa é a direção de Deus? Nem sempre. Você está passando por uma luta ministerialmente dizendo, na igreja. A igreja que você participa, você está passando por um problema lá, tem alguém que te persegue, tem um ministério que você não consegue lá desenvolver, e não sei o quê. O que é mais fácil? Responda, o que é mais fácil? O mais fácil é eu mudar de igreja. Eu abri uma igreja, o mais fácil é eu... Nem sempre o que parece ser mais fácil é a direção de Deus. O mais fácil para Isaac era descer para o Egito. O mais fácil para Isaac era desistir. O mais fácil para Isaac era olhar para trás e voltar para trás. O mais fácil para Isaac era jogar tudo para o alto. Talvez o mais fácil para você hoje é desistir da tua vida, é desistir do teu projeto, é desistir da obra de Deus na tua vida. Talvez o mais fácil para você é abrir mão de algo. Só que Deus nessa noite Ele está dizendo que Ele tem direção para a tua vida. Deus nessa noite está dizendo que não é do teu jeito, não é do teu tiro, cavalinho da chuva, não é do teu jeito, é do jeito dele, é da direção dele. E quando você faz a vontade dele, a bênção dele está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O que é mais fácil? Descer para o Egito. Na hora que ele pegou as coisas para descer, bom,
que é nômades? Vivia em tendas. Vivia em tendas. Abraão vivia em tendas. Isaac vivia em tendas. Ficava numa terra, cultivava a terra, colhia. Quando a terra não estava dando mais resultados, pegava a barraca, a tenda e ia para outro lugar. Por isso que existe a festa dos tabernáculos. Por isso que o povo de Israel celebra as tendas, justamente por isso. Relembrando o período de peregrinação. Tendas. Bom, Deus falou com ele: você não vai para o Egito. Não, você não vai para o Egito. Todas as vezes que eu lembro desse texto, está me ouvindo bem aí? Vocês estão me ouvindo bem aí, o áudio, quem está me assistindo? Está ouvindo bem? Todas as vezes que eu lembro, que eu olho para esse texto, sabe do que eu lembro? Do meu começo de pastorear aqui na Vale de Bênção Brasilândia. Agora no mês de abril, exatamente no dia 4 de abril, eu completei 17 anos como membro da Vale de Bênção. E no dia 30 de abril nós inauguramos a Vale de Bênção Brasilândia. No começo foi tão difícil. Eu comecei a ser perseguido por alguns pastores, comecei a ficar caluniado. Eu passei por algumas que, olha, quem conhece o meu testemunho sabe. Foi difícil. E eu vou ser muito sincero com vocês. Sabe o que eu pensei? Pensei em desistir. Ah, mas o pastor já pensou em desistir? Já, lógico que já. De vez em quando vem esse desejo de desistir. Ou você nunca teve? Se você falar para mim que você nunca teve, você está sendo hipócrita. Porque a gente pensa sim, já pensa em jogar tudo para o alto, pensa em voltar para trás, pensa sim, porque nós somos de carne e osso. Jeremias pensou, e quando ele pensou, diz a Bíblia que ele lembrava da palavra de Deus, e a palavra de Deus queimava dentro dele. Eu pensei, e sabe o que Deus falou comigo? Você vai ficar onde eu te coloquei, e a minha bênção estará sobre a tua vida. Sabe o que Deus falou para Isaac? Isaac, você vai ficar aí onde você está, não desças para o Egito. Habita na terra que eu te disser. Fique onde eu te colocar. E ele fica exatamente onde Deus direcionou que ele ficasse. E quando ele ficou naquela terra, Deus falou assim: você vai plantar nessa terra. Escuta o que eu vou te dizer agora. Ele chegou naquela terra para morar de favor. Ele chegou naquela terra, estava seca. Ele chega para Abimeleque, que era rei dos filisteus, ele pede um pedaço de terra. Tem algum pedaço que vocês não estão usando, que vocês podem me ceder para que eu possa cultivar? E Abimeleque olhou para ele e falou assim: você vai cultivar nessa seca? Não está tendo chuva? Como você vai plantar? Mas tudo bem, pega esse pedaço de terra aqui. E sabe o que aconteceu? Deus falou para Isaac: Isaac, pode pôr a mão, que eu vou prosperar o teu trabalho. Posso liberar uma palavra de Deus? A gente está em época de crise, todo mundo está falando isso, né? Eu tenho uma palavra de Deus para você que está ouvindo isso toda hora. E crise, a crise. Faz assim com as tuas mãos. Aí onde você está assistindo, o Deus que prosperou as mãos de Isaac, o Deus que abençoou o trabalho de Isaac, o Deus que honrou o trabalho da mão dele. Eu quero pregar para você agora que está me assistindo. O Deus que abençoou as mãos de Isaac, para que onde ele colocasse a mão fosse abençoado. Ele está abençoando a tua mão, ele está abençoando o teu trabalho. Deus está te dando sabedoria. Deus está revelando alguém agora. Ele vai te dar sabedoria e discernimento para que você possa fazer e ser honrado por Deus onde você pôr a tua mão nesse período difícil. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. É aqui mesmo. Pode trabalhar. Ele começa, pega a enxada, pega ali a pá e vai trabalhando, e cada vez que ele batia a enxada naquela terra seca, subia aquele pó, aquela terra seca, pó. Os vizinhos olhavam: é doido, não sabe de nada, não tem experiência. Plantaram na época dessa, não tem experiência, não sabe o que está fazendo. Pegava a terra seca, cobria a semente, regava a terra seca. Irmãos,
Sabe o que aconteceu com Isaac? O pedaço de terra dele começou a florescer. Mas ninguém floresceu? Não, ninguém. As outras terras do lado, as outras terras secas, e a de Isaac verde, próspera. Daqui a pouco, aqueles do lado foram pedir emprego para Isaac. Pode me contratar? Mas peraí, pastor, ele não tinha chegado lá para morar de favor? Tinha. Ele não tinha chegado lá para pedir? Tinha. Percebe como Deus vira? Você percebe como Deus pega a pessoa daqui de baixo e põe por cima? Você percebe? Você percebe como Deus exalta a pessoa, pega a pessoa de baixo e põe para... Você não percebeu ainda? É porque você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Isaac agora teria experiências com Deus, porque agora as experiências do pai ficaram com o pai. Agora Abraão tinha morrido, agora era ele e Deus. É você e Deus. Você não percebeu? Que agora você está tendo tempo de orar mais? Você não percebeu que agora você está buscando a Deus? Você não percebeu que você parou para me assistir agora? Talvez se fosse em outra época, você estaria agora na academia, estaria... Não dá conta dessas coisas, viu? Você estaria agora assistindo novela, estaria agora fazendo mil coisas, estaria agora brincando. Você está me assistindo agora. Foi Deus que preparou esse momento. Amém? E ele começa a trabalhar e a terra produz. Mas não produziu somente um pouco. Eu vou ler para você o versículo 12. Não cai para trás não, olha o que diz o 12. Semeou Isaac naquela mesma terra, e ele colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus fiel. Parece que, não sei se você entendeu, mas foi na mesma terra. Deus não mudou a terra, Deus abençoou onde ele estava. Deus vai te abençoar onde você está. Deus vai te abençoar onde Ele tem te colocado. Deus vai te prosperar onde Ele tem colocado você. Deus vai te abençoar naquilo que Ele já tem te capacitado. Receba esta palavra para a tua vida, em nome de Jesus. Plantou, semeou. E aí, pastor? E aí? Que no mesmo ano, que ano que você colocaria aqui? Vamos fazer o seguinte: e semeou, qual é o seu nome, você que está assistindo? Semeou, você fala o seu nome, naquela terra, e colheu no mesmo ano, ou seja, 2020, 100 vezes mais, porque o Senhor abençoava. Como que vai ser esse ano? Se você ouvir especialistas em economia, eu não sou especialista em economia, sou pastor, estudei teologia, economia não, nunca fui chamado para exatas, estudei teologia, filosofia, humanas,